Oi gente, estamos de volta e hoje nós vamos falar de uma coisa um pouquinho diferente. Hoje a gente selecionou alguns celulares com um bom custo-benefício pra ajudar você na hora de comprar, enfim. Então esse é um novo estilo de vídeo que a gente quer trazer pra vocês, e quem sabe uma série explicando direitinho cada técnica do celular, cada função que ele tem, a diferença de funcionalidades, enfim. Um critério que a gente usou para dividir, digamos assim, os celulares que a gente trouxe é a questão da categoria, porque conforme o que o celular faz e o preço dele, eles podem ser divididos em celulares de entrada, em intermediários e nos tops de linha. Os de entrada são os mais básicos, os intermediários fazem algumas funções mais ou menos e os tops de linha são os mais avançados. A gente optou por não escolher tantos celulares, porque senão esse vídeo ia ficar muito extenso. Então a gente trouxe alguns que, na nossa opinião, se encaixam melhor nessas classificações de entrada, intermediário e top, que oferecem um custo melhor para vocês e traz bastante benefício, traz funcionalidades que correspondem ao preço. Porque a questão do custo-benefício é justamente essa, é relacionar o preço que você paga por aquilo que o celular oferece. Às vezes um celular tem um benefício muito grande, ele oferece várias funções, mas por ele ter um preço exorbitantemente alto, Acaba não compensando. O custo-benefício fica baixo, digamos assim. É que nem aquela historinha lá do Outfit. Justamente porque eles gastam muito em um produto que às vezes acaba não tendo um benefício, acaba não tendo um retorno muito positivo para ele. Então a gente pode relacionar assim essa história do custo-benefício com esse negócio da Outfit. Nada contra também quem compra objetos assim com preço mais alto, mas é muito questão de você ter dinheiro para comprar esse tipo de coisa, né? Então se você não tiver, você vai atrás dos que tem o melhor custo-benefício. Então, o primeiro celular que a gente resolveu trazer para essa lista, que ele é considerado de entrada, é o Moto E4 Plus. Ele é um modelo de entrada que foi lançado no ano passado e assim, ele tem umas características bem básicas mesmo, mas a gente trouxe porque ele tem alguns destaques, tipo a bateria. Uma das características do Moto E4 Plus é justamente a tela dele, que é de 5.5 polegadas, que é uma tela razoável para você conseguir assistir filmes em boas qualidades, tamanho, e conseguir ter uma boa qualidade assistindo os vídeos. É uma tela ideal para quem vê muito filme, para quem consome muita mídia. A única desvantagem dela, digamos assim, é que a resolução dela é apenas HD. Então é algo básico, mas lembrando que é um celular de entrada. Uma outra característica do Moto E é a memória dele, que acaba sendo de apenas 16 GB, que consegue ser expansível até 128. E a memória RAM dele é de 2 GB. É uma memória RAM assim razoável e os seus aplicativos não vão ficar fechando o tempo todo, mas poderia ser... É uma memória suficiente para rodar os aplicativos assim, Sim. Ter uma boa performance, entre aspas. Principalmente se você for usar apenas redes sociais e não estiver tão preocupado com jogos pesados, assim, essas coisas assim. Ele apresenta uma câmera de 13 megapixels na traseira e de 5 megapixels na frontal. A abertura dele é de 2.0, é uma abertura normal assim, a qualidade não fica tão ruim. E ele tem um flash frontal que ajuda quando você for tirar fotos à noite. Não é aquela maravilha, mas dá pra tirar fotos mais ou menos. Ele apresenta um processador quad-core com 1.3 GHz. O que é qualificado como um processador bem básico mesmo. Então não abuse dele. E agora nós vamos falar os pontos principais do Moto E4 Plus. Um dos destaques desse celular é justamente a bateria, que ela se resume a 5.000 mAh, o que dá para usar o celular por muito tempo. Sim, a Motorola garante até que a bateria dure cerca de 2 dias, então é uma duração bem alta. E a outra vantagem do Moto E4 Plus é quanto à tela. Ela tem uma proteção Gorilla Glass, que é uma proteção para evitar que a tela se quebre tão facilmente caso ela caia. Então é muito bom quando o celular vem com esse tipo de coisa, porque evita que se perca a tela tão rapidamente e tenha que trocar. E vamos agora a um dos pontos mais importantes, que é o que mais interessa para muita gente, que é o preço. E ele fica pela faixa de R$650, que é um preço até bom para os benefícios que ele oferece. E o próximo celular da lista é o LG K10 Power, que tem entre alguns das suas vantagens a bateria e o seu processador, que é um pouquinho melhor do que o que a gente falou antes. Bom, e como ele acabou de falar, o destaque desse celular é a bateria, que é de 4.400, e ele tem um processador octa-core. Que embora não tenha um desempenho tão bom, já é melhor do que o do Moto E4 Plus.
Assim como no Moto E4 Plus, ele também apresenta 5.5 polegadas e ele também dá para reproduzir vídeos em HD. A memória dele é de 32 GB e é expansível até 256. Então aqui a gente já tem um pouquinho mais de memória, caso você queira colocar arquivos mais pesados, essas coisas. E ele também tem 2 GB de RAM. Ele apresenta uma câmera traseira de 13 megapixels com abertura de 2.2, o que não é nada bom. Apesar dele ter alguns outros benefícios que supere esse defeito assim da abertura de câmera, mas é algo bem pesado assim. E ele tem uma câmera frontal de 5 megapixels. E tudo isso por uma faixa de R$670. Então ele é pouca coisa mais caro que o outro e tem algumas vantagens bem interessantes a se considerar. E o próximo celular dessa lista e último desses de entrada é o Samsung Galaxy J5 Pro. E apesar dele ser um telefone de entrada, o desempenho dele é considerado até um desempenho de telefone intermediário. A tela dele é um pouquinho menor do que a dos outros, é de 5.2. Ela também tem uma qualidade HD, só que o destaque é que ela é Super AMOLED. É uma tecnologia adotada pela Samsung que traz cores muito mais vivas e vibrantes. Enfim, ela tem diversas melhorias em comparação à tela de IPS LCD, que é a mais usada nos outros celulares. Ele possui uma memória de 32 GB, expansível até 256, uma memória RAM de 2 GB e um processador octa-core de 1.6 GHz. A bateria dele é considerada normal assim para essa faixa, de 3.000 mAh, e a câmera, ela é um destaque, digamos assim, que ela tem a câmera traseira e a frontal de 13 megapixels. E a abertura da traseira é de 1.7, então isso já é muito bom para tirar fotos, principalmente em ambientes mais escuros. Como a gente acabou trazendo umas qualidades bastante expressivas para um telefone de entrada, ele acaba custando um pouco mais do que os outros, ficando na faixa de R$740. E agora a gente vai partir para a próxima categoria, que é a de smartphones intermediários. Ele já tem um desempenho um pouco melhor, mas consequentemente seu preço também aumenta. E o primeiro smartphone dessa lista é o LG Q6. E a gente trouxe ele basicamente por conta do preço, que é bastante acessível, que é de R$770, e por conta que é um desempenho também considerado de intermediário. Bem, a tela dele é de 5.5 polegadas, é uma tela grandinha também, e a resolução é Full HD, então já dá pra ver uma melhoria em comparação com os de entrada. E o LG Q6 ele apresenta uma câmera de 13 megapixels na traseira e apenas 5 megapixels na frontal. A memória dele é de 32 GB e é expansível até 256, e a memória RAM já é de 3 GB, então já dá pra colocar uma melhoria muito grande em relação a... já é uma melhoria muito grande em relação aos outros, e você já pode usar alguns aplicativos um pouquinho mais pesados. Ele é um processador octa-core, apesar de não ser um octa-core muito potente, e ele tem uma bateria de 3.000 mAh. Então basicamente ele entrou apenas por ser um smartphone intermediário interessante, com preço bem reduzido. Bem acessível. E o próximo celular a entrar nessa lista dos intermediários é o Moto X4. E ele apresenta um desempenho intermediário que é considerado quase de top de linha. Isso é principalmente por causa do seu processador, que é muito bom, e por ele ter alguns adicionais que a gente vai falar agora. Ele apresenta uma tela de 5.2 polegadas e ele também reproduz vídeos em Full HD. E a câmera do Moto X4 já é um destaque porque ela é uma câmera dupla de 12 megapixels, são duas lentes de 12 megapixels, e isso serve, nesse caso, para tirar fotos com um ângulo maior, para dar alguns recursos adicionais. Além disso, a frontal é de 16 megapixels e ela tem um flash frontal. Assim como o Q6, ele também apresenta 32 GB de memória, expansível até 256, e ele possui 3 GB de memória RAM. E um dos destaques desse smartphone é justamente seu processador, que é um octa-core de 2.2 GHz, então ele é um celular muito rápido e esse desempenho é comparado com alguns celulares de top de linha. E ele possui uma bateria de 3.000 mAh, então é uma bateria normal. E um dos destaques desse celular é que ele possui o Gorilla Glass, que é aquela tecnologia lá que ajuda na proteção, e ele também é a prova d'água e a prova de poeira, o que é uma das características que é mais marcante nos celulares top de linhas. E o celular tem uma entrada USB tipo C, que é a entrada que está vindo para substituir a tipo B, que é a que a gente usa, e ela tem uma velocidade muito maior e uma qualidade melhor também, e ela serve para... e ela também ajuda a carregar o celular muito mais rápido. E outro destaque está na câmera, que ela filma em 4K, que é uma das melhores resoluções de vídeo atuais. E por conta desse celular apresentar características muito marcantes no top de linhas, ele acaba sendo um pouco mais caro e ele fica pelo preço de R$1.100. É a faixa, mais ou menos, desse celular. E o próximo celular dessa lista é o Samsung Galaxy J7 Pro.
que ele tá na faixa de R$1.000 e tem um desempenho bem razoável, bem aceitável na verdade para essa faixa de preço. E esse celular ele apresenta aquela tela média mais ou menos de 5.5 polegadas, ela é Full HD, só que ela tem um destaque que é o fato dela ser Super AMOLED. E um destaque, digamos assim, desse celular é a sua câmera, que é de 13 megapixels tanto na traseira quanto na frontal, e ela tem uma abertura de 1.7, então é uma abertura boa. E além disso tudo, ela tem flash frontal. E esse celular ele apresenta uma memória bastante boa até para a memória interna, que é de 64 GB e é expansível até 256. E ele possui uma memória RAM razoável que é de 3 GB. E o processador desse smartphone é um octa-core de 1.6 GHz. Para um intermediário é bem aceitável. E ele possui uma bateria boa, que é de 3.600 mAh, que já é uma vantagem em cima dos outros. E a última categoria desse vídeo é a dos tops de linha. E para esse a gente separou apenas 2, mas é porque acontece que é muito difícil você achar um top de linha que tenha um bom custo-benefício, porque eles geralmente têm um custo muito elevado. Então, quando os celulares, geralmente os top de linhas, apresentam muito benefício, o preço ele acaba sendo exorbitante. Então a gente optou por fazer um produto mais barato com um benefício bom. Esse smartphone tem uma tela de 5.5 polegadas, a resolução é Full HD, é Super AMOLED, o que é uma coisa meio rara em celulares da Motorola, e além disso tudo ela tem proteção Gorilla Glass. E esse celular ele possui uma câmera traseira de 12 megapixels com abertura de 1.7, o que é bem bom. E esse celular ele apresenta uma câmera traseira de 12 megapixels com abertura de 1.7 e a câmera frontal de 5 megapixels. E além de tudo isso, ela também apresenta flash frontal. Esse celular tem 64 GB de memória e algo bem interessante é que ela é expansível até 2 TB e ele tem 4 GB de RAM, então já dá pra ver que já dá pra entender mais ou menos porque esse celular tá enquadrado nos tops de linha. Esse celular ele apresenta um processador octa-core de 2.2 e uma bateria de 3.000 mAh. E os destaques desse smartphone vão para a câmera, que filma em 4K, ele também tem uma entrada USB tipo C, e a vantagem que talvez seja mais interessante é que esse smartphone é modular. Ele tem um tipo de conexão atrás que você pode colocar um recurso exclusivo da Motorola, que são as Moto Snaps, que elas têm várias utilidades que um celular comum não faz, ou apenas dão um upgrade para alguma característica dele. No caso tem a Snap de bateria, a Snap de TV, tem uma que serve como projetor e tem uma até que imprime fotos Polaroid. E esse celular ele acabou entrando também nessa lista dos tops com um custo e benefício bom por conta do preço que acaba não sendo tão exorbitante, que ele custa pela faixa de 1.350. Principalmente pelo fato de que se você quiser colocar um upgrade de uma Snap, não vai ficar tão caro assim o resultado final. E o próximo celular dessa lista e último dos tops de linha é o A8, que ele acaba apresentando um desempenho normal dos tops de linha e custando por uma faixa de R$1.800. A gente colocou ele nessa lista principalmente pelo fato de que ele ainda vai diminuir de preço, então ele vai ficar muito mais vantajoso ao longo dos próximos meses. E a gente sabe que ele vai diminuir porque ele foi lançado esse ano por um preço bem alto, que é por R$2.100, e ele já está em 1.800. A tela desse smartphone é de 5.6 polegadas, tem uma resolução Full HD, é Super AMOLED, o que é muito bom, e tem a proteção Gorilla Glass, que é um recurso mais usado na Samsung apenas para os tops de linha. Uma das características desse celular que chama bastante atenção é pelo fato dele disponibilizar 16 megapixels na câmera traseira com abertura de 1.7 e 16 megapixels na câmera frontal também apresentando flash. E além de tudo isso, ele também é duplo na frontal. E por conta desses recursos na câmera, ele é considerado um dos melhores celulares com a câmera frontal. E esse celular ele apresenta um processador octa-core de 2.2 GHz e ele apresenta uma bateria de 3.000 mAh. Bem, e os destaques desse smartphone vão para sua entrada USB tipo C e para o fato de ele ser a prova d'água, aquela mesma resistência do Moto X4 que é tanto para água quanto para poeira. Bom, a gente quis trazer esses celulares, como a gente falou no início, com o melhor custo e benefício para vocês. Pode ter ficado um pouco grande, mas a gente pretende se aprofundar mais em algumas tecnologias específicas dos celulares. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e assiste nossos outros vídeos. E deixa aí nos comentários se quiser que a gente continue a falar de tecnologia aqui no canal. Então é isso, até a próxima e tchau!